Foi uma onda, um tsunami ou simplesmente a gota d'água? Um apelo, um grito ou uma barulheira? Um turbilhão sem rumo ou um vento que arejou nossa democracia? As metáforas tentam limitar os significados de uma realidade maior que as palavras, mas declarada em alto e bom som e exibida com todas as letras. No mês de junho, centenas, milhares, milhões de brasileiros saíram às ruas numa sequência de protestos que surpreendeu o país e o mundo. Sem cerimônia nenhuma, os jovens declararam a urgência do que não era segredo. Os serviços públicos carecem de muitas e rápidas melhorias. Essa era apenas a mensagem mais evidente. Havia outras, muitas reivindicações, contraditórias até. Os protestos de junho, com sua beleza e seu lado sombrio, ainda ressoam. Vai levar tempo para que sejam assimilados pelos governantes, pelos cientistas sociais e pela história. O Repórter Senado deste mês lança um olhar sobre os eventos que, de um dia para o outro, redefiniram a vida política do país. Pedido, advertência, contestação, com a palavra, o povo brasileiro. Bandeira na mão, no corpo, na cabeça. Orgulho de ser brasileiro? Instrumento de contestação? Eu sou brasileira, né? Eu vivo aqui, tenho meus direitos, acho que cumpro os meus deveres. Ou tudo junto? No mês em que o Brasil disputava e sediava a Copa das Confederações, o verde e o amarelo não eram só as cores da torcida. Torcedor, você pode ser qualquer hora, qualquer momento, qualquer lugar. Hoje eu sou mais manifestante. A geração que ocupou as ruas não se lembra dos últimos protestos massivos no país, ou nem era nascida. A gente tem que trazer a revolução, os jovens têm que trazer essa mudança. Muitos manifestantes de primeira viagem, como Ana Carolina, de 14 anos. Eu quero melhoras. Jovens que buscam novas formas de se expressar e de se organizar. Brasil! Brasil! Não dá mais para o Brasil ficar do jeito que ele está. Muitas coisas são necessárias para mudar o mundo. Raiva e tenacidade, ciência e indignação, a iniciativa rápida, a reflexão longa, a paciência fria e a infinita perseverança, a compreensão do caso particular e a compreensão do conjunto. Apenas as lições da realidade podem nos ensinar como transformar a realidade. Esse texto do dramaturgo alemão Bertolt Brecht tem mais de 70 anos, mas parece ter sido escrito para o momento atual do Brasil, marcado por centenas de manifestações populares. Durante o mês de junho, uma onda de contestação alterou o vai e vem cotidiano das ruas e colocou milhões de pessoas na mesma direção. Mas qual a dimensão e o significado desses protestos? Como eles afetaram as relações políticas, culturais, sociais? Quem participou do movimento? Cientistas políticos, psicólogos, filósofos, parlamentares. O Brasil tenta entender as lições da realidade. É uma eclosão, é um curto-circuito, é um incêndio provocado por um fio desencapado. Estamos todos atônitos. Parece que muita coisa do que existia não está servindo para explicar. Existem, né, manifestações de massa ocorrendo, né, em grande escala em todo o mundo. O problema está lá no Nordeste, está aqui em São Paulo e também está no Rio. Isso é Brasil. Os primeiros protestos brasileiros foram contra aumentos da tarifa do transporte público em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Manaus, no Amazonas, e em Goiânia, capital de Goiás. Mas a partir das manifestações em São Paulo, o movimento dominou o debate nacional. Abaixar a tarifa ou paramos o Brasil! A primeira coisa foi chamado solidariedade às reivindicações das outras cidades. Foi algo tão intenso que logo ganhou expressão cultural. Ao longo deste programa, vamos mostrar como os protestos inspiraram artistas brasileiros, novatos não é 20 centavos que entra pelo plano, uma história é um país, mais de 500 anos. E veteranos. 20 centavos eu não tenho, não.
20 centavos, eu não tenho nada. Quem respondeu ao chamado das ruas trouxe outros motivos e os protestos se expandiram para mais de 500 cidades brasileiras. Não é uma questão só de 20 centavos, nós estamos querendo uma mudança geral nesse país. Se utilizasse, né, a imensa riqueza socialmente produzida, né, por todos que aqui vivem, né, para garantir serviços públicos de qualidade. Os brasileiros reprovaram gastos com estádios e obras para a Copa do Mundo e das confederações. E protestaram até mesmo dentro dos estádios. O apelo do governo, da FIFA e dos anunciantes era para o brasileiro mostrar que o país estava em festa com a Copa das Confederações. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Mas a campanha virou chamado para as manifestações. Já são mais de 1.000, 10.000, 100.000 na rua. Vem aqui um órgão internacional, a FIFA, dizendo: você tem que construir aqui, para você sediar essa Copa do Mundo, um estádio de qualidade. Então o cidadão começa a refletir, por que houve tanto empenho e se fez isso, mas na área social o governo não consegue fazer? O caos urbano e a má qualidade dos serviços públicos mobilizaram multidões. Tem tanta coisa que, se eu for listar para você, eu vou te passar um caderno. A saúde precisa de socorro. 6 meses para iniciar uma quimioterapia hoje pelo SUS. Os hospitais estão sucateados. O povo brasileiro merece passar por isso. Que tenha mais melhoria para o deficiente. É contra uma violência de uma criança que não tem um colégio bom para estudar. É que o governo olhe para o povo, porque nós somos uma democracia. E o brasileiro associou a deficiência dos serviços públicos à corrupção. Existe uma cultura de corrupção no Brasil que vem desde o Império, passou pela República e continua dominando o nosso país. Nós queremos um país honesto e transparente. Eu ainda acredito num país limpo, num país decente, num país ordeiro, num país melhor. Questionou os representantes eleitos e exigiu ter voz nas decisões. Um debate que se põe aí nessa questão é justamente se a democracia deve ser representativa ou direta. Você avançou economicamente, você avançou politicamente, você avançou em direitos, você avançou em democracia. Então eu quero mais. O gigante acordou! O gigante acordou! A população resolveu intervir em pautas específicas. Rejeitou as propostas de emenda à Constituição que tiravam poderes do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público. Levantou as mais diversas bandeiras, locais e nacionais. Cada um trouxe o seu cartaz e quem não trouxe fez aqui mesmo. A indignação não excluiu o bom humor. Tem uma coisa lúdica, e é bom que tem. Não é irresponsável nem alienado saber que algumas pessoas foram para ver como é que é e para se divertir com a ideia de que, olha, estamos todos juntos. Você tenta se compor, e se você encontra pessoas que pensam como você, ou que pelo menos expressam alguma coisa parecida, você vai junto. Juntos, com ideias diferentes, mas com uma insatisfação comum. Falta muita coisa ainda. O Brasil tem muito que melhorar. Nós merecemos isso. A gente só quer educação, alimentação, transporte, é o básico. A gente não está querendo muito, a gente só quer o que está na Constituição mesmo. Cada indivíduo não tem um sentimento de injúria vaga. Eles têm injúrias específicas, mas podem ser muitas injúrias diferentes, né? Frustrações com diferentes tipos de instituições públicas. Frustrações medidas pelos institutos de pesquisa. Em julho, o Data Senado coletou a opinião de 9.064 pessoas pela internet, das quais 39% participaram dos protestos. Os entrevistados consideraram a deficiência nos serviços de saúde e educação a principal causa das manifestações, seguida pelo combate à corrupção, excesso de impostos, gastos com a Copa do Mundo, criminalidade, tarifas elevadas de transporte público e o projeto da cura gay, que considera a homossexualidade uma doença.
Temas centrais que ocuparam os centros das grandes cidades. As manifestações em São Paulo foram muito mais centradas no passe livre, as manifestações no Rio foram muito mais centradas na questão da corrupção. E eu diria que as manifestações de Belo Horizonte, elas têm essa característica de serem centradas no passe livre e em algumas agendas relacionadas à Copa do Mundo. Em Brasília, os manifestantes chegaram à cúpula do Congresso Nacional. Brasília, ninguém se associa com o Congresso. O Congresso é visto como uma coisa externa, né? Como algo do mundo político. E foi interessante, eu achei para mim, pelo menos foi surpreendente, ouvir os manifestantes gritando: o Congresso é nosso. No auge dos protestos, em 20 de junho, 3 milhões de pessoas saíram às ruas. Em São Paulo, mais da metade eram jovens de até 25 anos, segundo o Datafolha. Se você parar para pensar, né, que para ter participado das grandes mobilizações de massa que ocorreram no Brasil nos anos 80, a pessoa tem que ter pelo menos 40 anos, né, você vai ver que a maioria das pessoas que estão indo às ruas hoje jamais vivenciaram uma experiência como essa. Assim, uma geração, de certa maneira, passou para esses jovens essa ideia, né, de que as coisas podem melhorar, a gente tem que reclamar, tem que ir na rua, tem que brigar por isso. Movimentos sem lideranças aparentes. Quando tem um líder, ele puxa uma ideia e surgem adeptos. Mas desse movimento, o próprio povo, foi um pensamento que surgiu de todo o povo, que mostra que a indignação é coletiva. Eu consigo imaginar que você possa ter uma articulação da dimensão da que aconteceu sem que tenha um grupo articulador. Pode não ter uma liderança ou poucas lideranças, mas muitas com certeza tem. Não dá nem para falar exatamente de organização, porque eles não se apresentam, a maior parte, como organizações, mas sim como coletivos, né? Eles têm novas pautas, novas demandas, novos repertórios. Os protestos deixaram as autoridades sem saber com quem negociar. Nós somos homens e mulheres, é claro, experientes na militância social. Nós sabemos exatamente como funcionam as organizações tradicionais. Estas nós não sabemos ainda. O parlamento continua aberto ao povo e ter a humildade e a compreensão de que a política ela tem que se reinventar sempre. Quando ela não se reinventa, você desfaz a utopia e nada pode viver sem utopia, nem a política. Os protestos revelaram grupos desconhecidos. Como é o caso do Fórum de Lutas do Rio de Janeiro, da Assembleia Popular Horizontal de Belo Horizonte, e esses organismos reúnem, né, sindicatos, organizações estudantis, partidos políticos, né, oriundos das lutas da classe trabalhadora. Alguns preferem continuar anônimos. Existe um anonimato muito complicado. É o grupo Anônimos, por exemplo, é uma das expressões dele, não é a única. Um grupo que não tem programa e não quer ter. Eles estão a fim de provocar situações que fogem do controle social. Manifestações que recusam bandeiras partidárias. O pessoal diz, é de direita, a de esquerda, não. Nós somos horizontais. Essas são ideias que a gente escuta nos movimentos sociais há muitos anos, mas que no Brasil estava sendo substituído um pouco por uma ideia de que a democracia era algo que a gente ia construir dentro das instituições políticas. A partir do momento em que essas organizações, tanto sindicais quanto políticas, né, construídas pela classe trabalhadora, se tornam, né, parte do próprio sistema que as massas nas ruas combatem, né, é evidente que as massas passam a desconfiar de todas essas organizações. A brecha para isso acaba sendo uma coisa de um anarquismo um pouco ingênuo, de um anarquismo do tipo, já que vocês não fazem nada, a gente vai e faz. As ruas atraíram todos os tipos de ideologia, a maioria pacíficos. A gente é totalmente a favor da paz. Eu espero uma manifestação pacífica. Mas também radicais. Que destruíram lojas e bancos, depredaram prédios públicos, agrediram jornalistas e policiais. Quase sempre os atos de vandalismo foram cometidos à noite, com o rosto coberto, para dificultar a identificação. Pelo menos 25 mil pessoas protestaram pelos cálculos da Polícia Militar, depois de acender fogueiras e tentar furar o cerco da polícia no Congresso Nacional
Parte dos manifestantes veio para o Palácio do Itamaraty e tenta, neste momento, invadir o palácio. Bombas estão sendo detonadas aqui na porta do palácio nesse momento e os manifestantes tentam entrar no prédio, apesar do cerco da polícia militar. Esses vândalos deviam ser exilados do país, porque eles não amam a nação, eles amam a bagunça. Se eles estão destruindo o patrimônio público, eles estão destruindo a própria casa. Quando você tem um movimento na rua, você tem grupos, hoje, né, que são grupos de criminosos. O vandalismo e a violência ficaram restritos à ação de poucos grupos, contrariando a teoria clássica do comportamento das massas. O movimento agressivo, ele estaria sempre contido, ele está sempre contido dentro dessas manifestações. E o que me chamou a atenção foi que a própria massa, a própria manifestação pôde conter a violência. A cada 4 internautas que responderam à pesquisa do Data Senado, 3 são contra a destruição do patrimônio público. Se você quebra uma vidraça do Itamaraty, por exemplo, vai sair do bolso de quem o conserto daquilo? Do seu. Então, se você está quebrando, você tem que ter essa consciência. Os analistas identificam pelo menos 3 grupos responsáveis pelo vandalismo. Bandos fascistas, né, como por exemplo o Movimento Integralista Brasileiro, que foi às manifestações com o propósito, né, de agredir fisicamente os militantes, né, de esquerda. Você tem um grupo que é simplesmente bandido, que está querendo entrar numa loja e ganhar uma televisão. As próprias forças policiais muitas vezes provocam as situações, né, que levam o corpo policial a dispersar violentamente as manifestações. A ação da polícia foi motivo de críticas nas redes sociais e nas ruas. A violência policial na manifestação de 13 de junho contra o aumento da tarifa em São Paulo revoltou parte da população e levou mais gente para as ruas. Engrossou os protestos em todo o país, entre eles a Marcha do Vinagre em Brasília. A Marcha do Vinagre surgiu a partir do jornalista que ele foi preso em São Paulo por portar vinagre, que é uma substância que ela ajuda na hora quando os policiais eles atiram gás lacrimogêneo. Vinagre aqui, ó! Alguém tem um vinagre aqui! Cacetetes, bombas de efeito moral, gás lacrimogênio, balas de borracha e spray de pimenta não escolheram vítimas. Agora são 10 para as 10, o princípio de confusão aqui. Gás de pimenta. Nesse momento começa um confronto entre policiais e manifestantes. Depois de jogarem bombas contra a polícia jogou gás de pimenta contra os manifestantes. É impossível respirar. Essa menina aqui tá passando mal. Mais da metade dos internautas que responderam à pesquisa do Data Senado acredita que a polícia cometeu excessos com manifestantes pacíficos, como nas 2 mortes por intoxicação com gás lacrimogênio em Belém e no Rio de Janeiro. A polícia demonstrava uma violência extraordinária contra as manifestações, né, para dispersar as manifestações, destruir as manifestações. Os nossos movimentos sociais sempre foram muito pobres em termos de participação. De repente você tem uma explosão com 300 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua, a polícia rigorosamente não sabe o que fazer com isso. E depois que tudo se tornava uma grande desordem, né, a manifestação se dispersava e os grupos, né, dos chamados vândalos começavam a saquear, destruir lojas, bancos, queimar automóveis e assim por diante, né, eles agiam às vezes por 1 ou 2 horas sem que a polícia chegasse perto. Existem fascistas, existem reacionários, existem pessoas interessadas em entornar o caldo, também dentro da polícia, existem. O vandalismo, a violência policial e algumas conquistas fizeram movimentos sociais como o Passe Livre desistirem de convocar mais manifestações. Ninguém pode fazer esse tipo de mobilização durante muito tempo. Você não pode ficar na rua 2 meses. Mas os manifestos ainda continuam, menos massivos, mais pontuais, como o acampamento União Brasília, em frente ao Congresso. E se não há justiça para o povo,
Não deve haver paz para o governo. A pesquisa do Data Senado, feita em julho, mostrou que 93,4% dos entrevistados aprovam as manifestações. Nada do que a gente possa analisar esconde a beleza da manifestação e a importância social dela. Estou muito feliz de estar vendo meus jovens na rua. Não só os jovens, como o povo em geral. Valeu! Depois do intervalo, do mundo virtual para as ruas, a internet canaliza e catalisa a indignação popular. A mídia ninja e o novo jornalismo na rede. Os manifestantes narram sua versão dos fatos à medida que fazem a história.